Legítimo interesse, como está na legislação, é para atender aos interesses legítimos do controlador. Então, vejam que controlador de dados tem que ter o legítimo interesse para fazer aquele tratamento de dados. E este legítimo interesse deve ser para algo muito específico, para finalidades legítimas, situações concretas, que seja algo presente, não é? Ah, no futuro, um dia eu quero fazer um tratamento de dados baseado no legítimo interesse, então vou começar a coletar os dados agora. Não, negativo, não é isso. O legítimo interesse serve exclusivamente para situações concretas, situações que são legítimas, para finalidades legítimas de situações concretas que estejam acontecendo. Então, eu não posso buscar coisas lá no futuro para me basear no legítimo interesse. Eu tenho que lembrar também que a nossa legislação lá atrás, no artigo 10º, duas opções expressas do legítimo interesse, e dizem que, obviamente, são situações concretas que incluem, mas não se limitam a essas duas, mas são duas que a legislação já lista. E quais são elas? Apoio e promoção de atividade do controlador. Então, a área de marketing ela é muito baseada nessa parte do legítimo interesse, então a gente pode utilizar o legítimo interesse, a gente tem como fazer isso, e também a proteção em relação ao titular de dados do exercício regular de seus direitos ou prestação de serviços que o beneficiem, respeitadas as legítimas expectativas dele e os direitos e liberdades fundamentais nos termos dessa lei. O que a gente está dizendo com isso nesse artigo, nesse inciso 2? Que a gente está falando aqui muito na questão de segurança e de fraude. Essas duas questões acabam sendo muito utilizadas nesse inciso 2 do artigo 10º, que fala justamente dessas possibilidades que a gente tem de utilizar o legítimo interesse para isso. Então, por exemplo, quando a gente chega num prédio, né, comercial, a gente passa lá os nossos dados cadastrais para acessar o prédio. Ah, eu posso fazer isso? Sim, eu posso fazer isso pelo legítimo interesse dos condôminos, pelo legítimo interesse das pessoas que estão ali naquele prédio. Eu posso exigir isso por uma questão de segurança. Que aquela pessoa vá acessar o prédio, é um visitante, ele vai ter que dar os dados cadastrais dele, porque se acontecer alguma coisa, eu preciso saber quem acessou, quem é que não acessou, eu preciso ter esse tipo de informação. Então, não é algo assim que simplesmente a gente possa desconsiderar. Então, obviamente que para usar o legítimo interesse, eu tenho sempre que lembrar que o legítimo interesse, ele não tem uma autorização prévia do titular de dados para a utilização daqueles dados pessoais. Então, qual é a lógica disso? A partir do momento que eu estou realizando um tratamento de dados sem a autorização do titular de dados, porque ele não me deu uma autorização expressa para utilizar aqueles dados, eu tenho que lembrar que o quanto mais eu estiver alinhado às legítimas expectativas do titular de dados, mais eu estou, obviamente, presente e adequado à utilização do legítimo interesse. Então, o legítimo interesse e as legítimas expectativas dos titulares de dados, eles têm que estar no mesmo patamar. Se a gente afastar, se a gente desnivelar isso, eu já tenho aí um problema.